Oi, gente. Vim aqui para dividir com vocês uma experiência que eu tive com a Liz, que eu acho que vai ser muito bom compartilhar isso com vocês, porque a gente, que é mãe, a gente vive nas inseguranças que a maternidade nos traz, né? E eu passei por um período com ela que eu fiquei muito insegura, porque ela estava com medo de tudo. E eu sei que nessa fase, a gente sabe que de 3 a 4 anos é a fase do faz de conta. E uma bicicleta é um cavalo para ela, uma vassoura é um dinossauro. Então, assim, eles estão com a mente a 1000 por hora. Ela não ficava sozinha num cômodo, eu não conseguia fazer nada, gente. Eu fiquei muito assim, além de ficar preocupada com esse medo, com esse excesso de medo, eu já estava também ficando esgotada, porque eu não tinha um minuto que eu pudesse fazer qualquer coisa, porque ela estava sempre me pedindo atenção, ela queria fazer as coisas, mas estava sem liberdade na própria casa dela. E isso foi me dando uma angústia, foi me incomodando muito. E eu comecei a estudar para tentar entender aquele medo. E eu vi que era uma fase, mas que eu queria uma solução para aquilo ali. Eu não queria ver minha filha tão refém daquele sentimento. E aí que eu falei, meu Deus, eu vou ter que arrumar uma solução e vai ser o Senhor que vai me ajudar. E aí o que eu comecei a fazer com ela, gente? Eu comecei a conversar com a Liz sobre o medo, como se eu estivesse conversando com como qualquer outra pessoa. Confesso que nem tudo que eu falo para ela, eu acho que ela vai absorver ou vai compreender, porque é só uma criança de 3 anos. Mas eu nunca deixei de falar para ela com clareza as coisas. Eu sempre tratei a Liz, nunca falei o meu ex com ela. E não vai ser agora que eu vou falar. Então eu falei para ela, filha, você está sentindo medo, não é? Por isso que você não quer ficar no seu quarto sozinha? Deixa a mamãe te falar então. O medo é o seguinte, a gente tem 3 opções para viver com ele. Primeira, a gente vai ficar paralisado com ele. Paralisado, você vai olhar para ele e vai falar, eu não vou sair daqui porque eu estou com medo e vou viver presa aqui para sempre. E quando você vive presa, você vai ficar refém do medo. Você vai ficar refém e a sua vida não vai andar, porque você vai ficar sempre agarrada na perna da mamãe e vai perder todas as oportunidades que você tem de brincar e descobrir as coisas dentro da sua casa. A segunda opção é você correr do medo, que é o que ela estava fazendo. Ela vinha pro quarto, quando ela sentia medo, ela corria. Quando você corre do medo, vai ser a mesma coisa. Você vai correr do medo a vida inteira. E você nunca vai conseguir ir além. Você vai ficar dependente do medo. O medo só vai crescer em você e você vai só correr. Você vai passar a sua vida correndo dele. E a última opção qual é? É você enfrentar o medo. Quando a gente enfrenta o nosso medo, a gente descobre o tamanho da nossa força. Porque quando a gente vai lá enfrentar e falar, eu vou lá ver lá fora, é lá fora que eu tô com medo, eu vou lá olhar para ver o que eu tô. Mamãe, lá fora tem um gigante. Então eu vou olhar ali na janela e vou ver o tamanho desse gigante, porque eu vou lá e vou descobrir que não tinha gigante. Que era o quê? Era coisa da minha cabeça, era minha imaginação, era o barulho da vizinha, que acabou me enganando. Aí, gente, o mais bonitinho que ela fala assim: mamãe, eu vou descobrir que a nossa cabecinha pensa um monte de coisa que não existe. Ela falou isso pra mim. E eu falei, exatamente, filha. E quando você voltar de lá, você vai falar assim: nossa, eu tô tão forte. Olha como é que eu sou grande. Eu sou muito forte. Eu sou muito forte porque enfrentei uma coisa que estava me prendendo. Agora eu sou livre. Eu sou livre porque eu sei que eu posso ir além dos meus medos. E aí eu falei assim pra ela, filha, e tem mais uma coisa maravilhosa que nos ajuda a enfrentar esse medo, que é o amor de Deus por nós. A gente não reza todos os dias à noite. A gente não pede para ele cuidar da gente, a gente não pede a Virgem Santíssima para interceder por nós, para trazer o filho dela para junto de nós, e a gente não sente que a gente é protegida. Então, minha filha, 24 horas por dia, todos os seus minutos, o Senhor está do seu lado. Por que você não pede a Ele, não conversa com Ele? Aí ela falou assim, você já sentiu medo, mamãe? Você já sentiu medo? Eu falei, a mamãe sente medo também. Os adultos também sentem medo. E a maneira que eu faço é conversar com Deus para que Ele tire aquele medo do meu coração e me dê força para enfrentar.
Eu lembrei a ela de uma música que a gente canta muito aqui em casa, que a gente escuta muito Colo de Deus, que é uma banda católica, e tem uma música que é assim: maior que meus medos, que a minha dor é teu amor por mim, Senhor. Aí eu falei, inclusive, a gente lembra daquela música, eu cantei pra ela. Essa música diz exatamente o que a mamãe tá te contando. Que maior que o medo que eu sinto é o amor de Deus por mim que me protege. Então é nele que eu tenho que me segurar, porque eu tenho certeza que Deus é maior e mais poderoso que gigante, que o medo que a mamãe tem de qualquer outra coisa, o medo que você possa ter de qualquer outra coisa. E ela ficou pensativa, gente. E aí, agora que eu quero conversar com vocês sobre isso. Que é aquilo que eu falei, eu achava que nem tudo a criança está absorvendo, né? Mas a gente fala, sempre falei, e vou passar minha vida toda assim. A gente sempre falou com muita clareza com ela. A gente não poupou pela idade, achando que ela possa estar entrando no ouvido ou saindo do outro, não importa, a gente vai falar para ela sempre. E eu tive essa conversa com ela, gente, e assim, o mais encantador disso tudo é que a partir daquela conversa ela começou a mudar a conduta dela, ela começou a administrar sozinha os sentimentos, as emoções dela, que eu acho que essa é a maior missão nossa como pai, porque nem sempre você vai estar do lado. Então, se você dá essa autonomia da criança compreender como que ela vai discernir, como ela vai direcionar aquelas emoções, para quando ela estiver longe, ela saber o melhor caminho. Acho que essa é a nossa missão, né? De missão de pais, né? Educadores. E aí, assim, gente, agora, olha a experiência maravilhosa que a Alice tem de provar o amor de Deus. Porque agora ela vem, ela tá com medo, ela tá na sala comigo e ela quer pegar alguma coisa no quarto, ela não vinha antes. E agora ela vem. E eu falo, vai lá, filha, vai sim. Ela vem cantando. E ela até adaptou a música para ela. Porque a música é maior que meus medos, que a minha dor é o teu amor por mim, Senhor. Aí ela fala, maior que meus medos, que a minha dor é o teu amor por mim, Jesus. Então, assim, ela vai cantando baixinho. Ela vai e volta cantando baixinho, assim, ela faz o que ela... Eu já sei que ela tá vencendo os medos dela porque eu escuto ela cantando baixinho, fazendo as coisas. E aí ela muitas vezes volta, mamãe, eu venci meu medo. Mamãe, eu venci meu medo. Volta pra dizer que ela tá mais forte, né? Então eu acho que essa é a nossa missão de pais, é fazer nossos filhos conseguirem ter essa autonomia dos sentimentos dele, das emoções deles para que no dia a dia, longe da gente, eles possam tomar as melhores escolhas, levar para o melhor caminho, né? E mais ainda, gente, provar do amor de Deus por ele. Gente, acho que essa é a missão principal, fazer que nossos filhos experimentem Deus. Porque depois que eles experimentam Deus, eles nunca mais eles vão sentir vazio, aquilo ali vai ficar dentro dele, vai ficar marcado no coração deles pro resto da vida, porque é uma experiência única e de confiança, de troca. Então isso é a maior prova de fidelidade dela, de amor, do amor de Deus por ela e ela de confiança a Deus. Então assim, se a criança consegue provar já desse amor, dessa confiança desde pequenininha, se imagina quando ela estiver maior, como essa fé não vai amadurecer nela, né? Então, eu acho que essa é a nossa grande missão, é não só falar, ler sobre Deus, mas fazer ela viver com Deus. Então fica aqui meu testemunho para vocês. Tá sendo maravilhoso poder ver essa evolução da Liz, esse testemunho dela, né, dessa vivência com Cristo. Eu sei que é uma plantinha que eu voltei lá e tá vendo germinar, e isso é muito maravilhoso. E espero que vocês se sintam motivados a plantar, a regar essa plantinha no filho de vocês também, gente. Um beijo, fiquem com Deus.